Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre João Luiz Lafetá e logo em seguida nós teremos uma palestra dada por ele que é bem interessante para que você possa conhecer um pouco sobre a forma como ele apresentava as ideias e também como professor, né? Eu conheci o João Luiz Lafetá nos meus estudos genealógicos, né? Eu comecei a fazer o estudo da história da minha família, acabei descobrindo aí o Agenor Barbosa, né, Agenor Fernandes Barbosa, que participou da Semana de Arte Moderna, a Semana de 22, e que completou 100 anos nesse ano, e fazendo esses estudos, analisando então o contexto histórico da Semana de Arte Moderna, a sua importância dentro da literatura e das artes no Brasil, e pesquisando sobre como se deu a crítica posterior, eu encontrei a obra do João Luiz Lafetá, que é esse livro aqui, ó, 1930, A Crítica e o Modernismo, com prefácio de Antônio Cândido, e eu comecei então a ler a obra e vi aqui logo no final as informações sobre a vida do autor, né? João Luiz Machado Lafetá nasceu em 12 de março de 1946 em Montes Claros, Minas Gerais. E eu sou de Montes Claros. Eu falei, será que ele é algum parente meu também? Ou tem alguma relação? E fui pesquisar, fazer a árvore genealógica aí do João Luiz Lafetá e acabei descobrindo que ele realmente tem um parentesco comigo, né? Então, eu tenho parentesco aí com o Agenor Fernandes Barbosa, que participou da Semana de Arte Moderna, e também com o crítico da Semana de Arte Moderna, aquele que apresentou comentários e ressaltou pontos da Semana de Arte Moderna, justamente nesse livro, né, 1930, A Crítica e o Modernismo, que é uma dissertação que o João Luiz Lafetá apresentou e que ele tinha como orientador, né, o Antônio Cândido, né, que é um dos grandes escritores aí que tratam sobre vários aspectos da literatura e também que tratou sobre a cultura caipira, né, uma obra que o Antônio Cândido escreveu que eu acho bem interessante, né, onde ele apresentou vários aspectos culturais dentro desse âmbito. Então ele foi aí um discípulo do Antônio Cândido e apresentou então essa crítica dentro desse livro, onde ele fala sobre vários autores aqui, o Agripino Greco, né, Tristão de Ataíde, o Mário de Andrade e o Otávio Faria. É uma bibliografia, uma obra quase que obrigatória para quem quer conhecer a Semana de Arte Moderna e os seus desdobramentos, né? O que aconteceu depois da Semana de Arte Moderna dentro da crítica literária e a repercussão que a própria Semana de Arte Moderna teve, né? E aí, eu lendo essa obra e verificando a importância do João Luiz Lafetá como crítico literário, eu vi essa palestra e agora vou disponibilizar a palestra para vocês. Um pouco sobre a vida do João Luiz Lafetá. Ele nasceu em Montes Claros, como eu mencionei, né? Ele é da mesma cidade que eu e, portanto, meu parente aqui na árvore genealógica que eu verifiquei. Ele tem várias obras que tratam sobre o Mário de Andrade, considerado aqui um dos grandes escritores do Brasil também, do século XX, e ele escreveu vários outros textos. Ele formou-se em letras pela Universidade de Brasília em 1968, foi professor de teoria literária na Universidade Estadual de Campinas nas épocas de 75 até 79, e também escreveu vários textos literários, participou também como professor do Departamento de Teoria Literária na Universidade de São Paulo e faleceu em 1996, considerado aí uma morte precoce, né, pelos estudiosos. Aqui no prefácio dessa obra, que é feita pelo Antônio Cândido, ele fala um pouco sobre como era o professor João Luiz Lafetá, logo no início, né? Esse livro foi um marco na crítica brasileira do nosso tempo, e a sua reedição faz pensar no quanto ela perdeu com a morte precoce de João Luiz Lafetá. Lafetá era contido e exigente, não fazia questão de aparecer, nem tinha pressa em publicar. O seu trabalho intelectual se processava com o lento rigor dos que desejam tirar de si mesmos o melhor possível, duvidando sempre do resultado. Rigor e tensão mental, frequentemente tingidos de angústia, caracterizavam o ritmo e o teor do seu esforço de crítico e docente. O cuidado com que preparava os cursos e a longa gestação de dúvidas que lhe custavam florescia em aulas que se podem considerar perfeitas, porque eram verdadeiras obras de arte didática. Usando o quadro negro com precisão, desenvolvendo a explicação e intercalando os exemplos com domínio perfeito da matéria, era sempre pessoal
e o auditório talvez sentisse o quanto ele o respeitava ao perceber a riqueza de informação e de reflexão embutidas no preparo, assim como o esforço de clarificação com que expunha as noções dos conceitos. E com certeza admirava o sereno equilíbrio da sua elocução, servida pela voz grave naturalmente impostada. O que não podia perceber era a natureza do esforço, da crispação angustiada que precedia aquele resultado. Eram as horas de tentativa hesitante, dissolvidas na harmonia da exposição. Esse grande professor era um crítico finíssimo e cheio de talento, capaz de ler os textos de maneira original e de sobrevoar períodos e tendências com força integrativa. Prova é este livro que não por acaso se tornou logo título essencial na bibliografia especializada. Nele, João Luiz Lafetá reinterpretou com espírito renovador o movimento geral do modernismo brasileiro, como enquadramento e, ao mesmo tempo, finalidade implícita de um estudo sobre a crítica do decênio de 1930 por meio de amostra significativa. Aí ele vai falando sobre a própria obra, né, a proposta do livro que ele escreveu aqui. Então, João Luiz Lafetá, talvez ele não soubesse, né, o próprio João Luiz Lafetá era também parente do Agenor Barbosa, né, tudo uma mesma família, mas ele comentou o modernismo, né, e eu acho que se em vida ele soubesse, né, que ele era parente do Agenor Barbosa, talvez ele teria comentado e feito estudos aprofundados sobre esse escritor da época da Semana de 22, né. Infelizmente, essa descoberta, né, dessas ligações familiares, elas só se deram agora através dos meus estudos, né? Mas é interessante aí que tanto aquele que participou da Semana de Arte Moderna, como um dos críticos literários que apresentou e deu aí os contornos dentro do conteúdo e apresentação da Semana de Arte Moderna, sejam parentes, né? E estão todos relacionados aqui, ambos, né, tanto o Agenor Fernandes Barbosa quanto o professor João Luiz Lafetá, saíram de Montes Claros, né, que é o interior de Minas Gerais, foram para as capitais e apresentaram seus trabalhos como intelectuais, como estudiosos, dentro aí do âmbito da literatura e da crítica literária. Então, essa é a minha homenagem aqui ao Agenor Fernandes Barbosa, que eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre ele específico, né, entrevistando aí os autores da obra que tratam sobre o Agenor Fernandes Barbosa. Inclusive, a professora Ivana é parente também aqui do João Luiz Lafetá e parente também do Agenor, né? É toda uma grande família de escritores. E aqui temos a obra dele. E agora você pode assistir a palestra do João Luiz Lafetá. Espero que você possa assimilar um pouco das informações e compreender um pouco da grandeza desse crítico literário, desse professor que deixa saudade, pelo que eu percebo, para muitos dos seus alunos, né? Que se tiver algum aluno, deixe os comentários aí como foi esse aluno do professor João Luiz Lafetá, esse meu parente aqui de Montes Claros. E é isso, assista a palestra. Muito obrigado pela atenção. Esse título da minha palestra, Um Herói Negativo, né, se refere a uma tentativa de explicar um dos traços que eu considero mais fundamentais da obra do Graciliano Ramos, e que é justamente a negatividade dessa obra, isso é, a capacidade crítica que ela tem, a capacidade de negar as injustiças sociais, de negar as desigualdades entre os homens, né? E de negar o que Adorno, o grande crítico marxista, chamou de negar a negação. Isso é, negar uma sociedade que nega os valores humanos. Eu acho que para entender essa característica negativa da obra do Graciliano, é preciso pensar na época em que ela foi escrita, a época em que ela foi produzida, né? Isso não apenas em termos de Brasil, mas também
em termos de mundo. Graciliano escreveu essa obra no final dos anos 20, durante os anos 30, e em parte durante os anos 40 e até em parte dos anos 50. Né? Nós temos, portanto, uma trajetória longa, não tão longa quanto gostaríamos que fosse, porque ele morreu muito cedo, né? Mas de qualquer maneira, alguma coisa que pega aí quase 3 décadas. Mas o que caracteriza mesmo o Graciliano é o fato de ele ser um escritor dos anos 30. O que foram os anos 30? Foram uma época de grande modificação na literatura universal. Os anos 20 se caracterizaram por uma predominância das vanguardas. As vanguardas que já vinham se gestando desde o começo do século, né, que tiveram talvez sua fase áurea de experimentação, de pesquisa, entre 1910 e 1920, um pouco antes da Primeira Guerra Mundial e um pouco depois dessa mesma guerra, as vanguardas obtiveram uma vitória completa no campo artístico durante os anos 20. Eram o futurismo, o cubismo, o dadaísmo, o expressionismo, o surrealismo, né? Esses ismos do começo do século que provocaram uma verdadeira revolução na arte. Esse é realmente o modo correto da gente se referir a esses movimentos. Eles foram uma revolução na arte. Em compensação, os anos 30 viram um movimento diferente. Eles viram a arte na revolução, a arte servindo a revolução. Estou tomando aqui emprestado o título de um texto do escritor argentino Júlio Cortázar, que é justamente esse, né? Revolução na arte e a arte na revolução. A diferença é essa: durante os anos 20, os artistas se dedicaram a modificar os meios expressivos de que eles dispunham. Durante os anos 30, esses mesmos artistas, alguns outros também, né, modificaram a sua concepção e colocaram os meios expressivos a serviço de uma revolução social. Naturalmente, isso tem uma causa. E com certeza, a causa mais importante dessa modificação no rumo das artes no começo do nosso século foi a grande crise da economia capitalista, cujo marco bombástico foi o crack da Bolsa de Nova York em 1929. É uma crise de superprodução, né? Uma crise de estreitamento de mercado que leva muitas indústrias no mundo inteiro a fecharem e, portanto, provoca um gravíssimo desemprego na Europa e nos Estados Unidos. A consequência desse desemprego é, claro, uma crise social e uma crise política. Quando a gente estuda a história de nosso século, a gente vê que os anos 30 foram anos de grande agitação política. Foram anos marcados pela presença constante das massas populares nas ruas das grandes cidades, fazendo reivindicações, dessas massas organizadas em partidos, procurando tomar o poder e provocar importantes transformações na sociedade. O fenômeno de massas mais
dramático, podemos dizer até mais trágico de nosso século, com certeza é o nazismo, né? A Alemanha, que vivia uma gravíssima crise econômica, social e política, é tomada pelos partidários de Hitler justamente em 1933. Na Itália, o Partido Fascista, que já tinha subido ao poder nos anos 20, se fortalece muito nos anos 30 e constrói na Itália um Estado totalitário. Na França, há grandes movimentos sociais também, aí de esquerda, né, comandados pelo Partido Comunista e, na cabeça, pelo Partido Socialista francês. Forma-se uma grande frente popular que toma o poder, chega a governar a França durante algum tempo. Na União Soviética, nós temos o período de consolidação do stalinismo, né? E fora da Europa, dos Estados Unidos, é um período de muito crescimento também de forças democráticas, de forças de esquerda, e é o período de consolidação do poderosíssimo sindicalismo americano. O período em que Franklin Delano Roosevelt é eleito presidente dos Estados Unidos em cima de um programa econômico que previa, ao contrário do que pregava o liberalismo econômico tradicionalmente dominante lá, previa o controle da economia em benefício das grandes parcelas da população que estavam mais ou menos alijadas da distribuição da imensa riqueza produzida lá. É claro que esse quadro histórico que eu estou pintando para vocês, né, ele é percebido pelos escritores que são sempre sensíveis a esse tipo de coisa. E o resultado é que os anos 30 conhecem, então, uma literatura socialmente engajada, socialmente comprometida, né? Nós podemos pensar, por exemplo, que na Alemanha é a época de grandes combates políticos na literatura, né? A época, por exemplo, em que Brecht adquire uma importância enorme, o teatro dialético de Brecht adquire uma importância enorme, mas também Psicato e outros homens de teatro. Na Itália é a época do neorrealismo, uma literatura de resistência ao fascismo, com nomes muito conhecidos, como, por exemplo, Alberto Moravia ou Vasco Pratolini, né? A França também conhece um momento de engajamento. E os Estados Unidos se cria um romance, né? Os nomes principais são John Steinbeck e John dos Passos, né? Um romance também engajado, um romance disposto a fazer denúncia política e denúncia social. O Brasil também conhece, junto com o resto do mundo, essa fase de literatura social e política, né? No Brasil, o modernismo, inaugurado em 1922, tinha provocado a revolução na linguagem literária, né? Com Mário de Andrade, com Oswaldo de Andrade, com Antônio de Alcântara Machado, todos esses grandes escritores do primeiro momento modernista. Mas o Brasil não fica imune à crise econômica internacional, nunca fica imune, né? Hoje mesmo nós estamos vivendo uma consequência dessa crise internacional, né? E na época a coisa era mais grave porque a economia brasileira se baseava em grande parte na exportação do café, né? Então o craque da Bolsa de Nova York em 1929 afeta muito a economia brasileira. Isso vai provocar numa espécie de movimento catalisador, né, das várias insatisfações políticas e sociais do país dos anos 20, vai provocar
a Revolução de 1930. E essa revolução, marco do Brasil moderno, né? Do Brasil cuja crise nós estamos vivendo também hoje. Esse Brasil foi fundado em 1930, está terminando agora em nossos dias, né? Essa Revolução de 30 provoca uma mobilização dos intelectuais e uma modificação nos rumos do modernismo, que é justamente essa modificação que a frase de Cortázar assinala tão bem, não é? De uma revolução literária para uma literatura revolucionária, o que pretende ser revolucionária. Então, nos anos 30, nós temos uma modificação do rumo modernista, né? De preocupados com a linguagem, de preocupados com as experiências de linguagem, os nossos escritores passam a ficar preocupados com a representação da sociedade brasileira. É nesse momento que surge Graciliano Ramos, e é em função desse momento que nós precisamos entender a obra dele. Graciliano escreveu um livrinho muito curioso, que é pouco conhecido, mas que eu recomendo vivamente a vocês, não é? É um livrinho de leitura muito fácil e muito agradável, porque ele é muito engraçado. É uma pequena história da República, que hoje está publicado no volume Alexandre e Outros Heróis. É um livro destinado a um público de adolescentes, né, de estudantes mesmo, que pretende contar a história da República de uma maneira sintética, irônica, né, e crítica, muito crítica. E tem uma linguagem divertida, né? Ele ironiza tudo. Por exemplo, contando a proclamação da República, ele diz que os republicanos foram lá avisar o imperador que a República tinha sido proclamada, né? E pedir que ele viajasse, saísse do Brasil. E para evitar qualquer problema de manifestação popular e algum derramamento de sangue, pediram que Dom Pedro partisse imediatamente, embarcasse imediatamente para a Europa. E Dom Pedro teria então ouvido o apelo para que ele viajasse, mas ficou indignado com a pressão de que ele tinha que sair naquela hora, né? Então ele teria respondido para as pessoas: de noite, como um negro fugido, não embarco. O comentário do Graciliano é só um: embarcou. Só, né? Quer dizer, esse tipo de linguagem irônica, né, que de certa maneira desacraliza, né, os grandes fatos da República, que ele usa aí o tempo inteiro. Por exemplo, para falar do modernismo, que já na época em que ele escreveu o livro era um movimento consagrado, né, mas Graciliano sempre teve birra com o modernismo. Então, para falar do modernismo, ele diz o seguinte, né, que havia uma insatisfação geral no país. E essa insatisfação era principalmente política, mas que alguns sujeitos, não podendo tirar do lugar nem o governador, nem o senador, nem o presidente, se contentaram em tirar o pronome do lugar. É dessa maneira rebaixada, então, que ele vê o movimento modernista, né? Eu acho que a única coisa, o único episódio republicano que ele considera seriamente nesse livro é justamente a Revolução de 30. E é curioso porque ele foi um homem muito contrário à Revolução, né? Vocês sabem que Graciliano tinha, na época da Revolução de 30, ele tinha ligações com a política do Estado dele, né? Em Alagoas, quer dizer, ele era um alto funcionário do governo de Alagoas, e realmente ele não parece ter gostado muito da Revolução, né?
As posições do Paulo Honório em São Bernardo merecem até um dia ser aproximadas das próprias posições políticas do Graciliano nessa época, né? Mas é interessante porque quando ele escreve A Pequena História da República, alguns anos depois, né, parece que ele mudou de opinião, porque ele leva muito a sério a Revolução de 30. É o episódio que encerra, aliás, o livro, né? A Pequena História da República para aí. E ele diz lá o seguinte, que a Revolução mexeu muito com as pessoas, porque o movimento, o impulso renovador que ela trouxe, levou as pessoas a quererem saber o que era exatamente essa realidade brasileira que todo mundo queria modificar, não é? Todo mundo queria modificar a realidade brasileira, mas o que era a realidade brasileira? Então o Graciliano detecta aí, como provocado pelo movimento revolucionário de 30, um intenso desejo intelectual de conhecimento da realidade brasileira. E ele diz lá, não é? Esse desejo de conhecimento produziu o que há de melhor no país atualmente, que são vários estudos sérios sobre o Brasil. Vejam que é a única coisa que ele salva na República são os estudos sérios desencadeados pela Revolução de 30. Naturalmente, suponho eu, né, ele está pensando em autores como, por exemplo, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, talvez Caio Prado Júnior. É possível que Arthur Ramos, alguns historiadores, antropólogos, economistas, sociólogos, que estão aqui na base do nosso conhecimento do Brasil, e cujas obras foram realizadas nessa época. Mas se a gente fizer um pequeno esforço metafórico, a gente pode incluir o romance de 30 também na relação desses estudos sérios sobre a realidade brasileira. É claro que eles não são do mesmo nível, uma vez que uma coisa é a obra de sociologia, história, antropologia, e outra coisa muito diferente é a obra artística, a obra de ficção, não é? Mas o fato é que o romance de 30, ele está empenhado nesse conhecimento da realidade brasileira, né? Me refiro, é claro, desde um homem como Zé Américo de Almeida, até os escritores jovens daquela época, como Raquel de Queiroz, Jorge Amado, Zé Lins do Rego, Jorge de Lima, que também escreveu romances, né? Bom, esses escritores principalmente do Nordeste do Brasil, né? E é claro, Graciliano Ramos. Quer dizer, quando nós lemos a obra do Graciliano Ramos, nós encontramos nela claramente um retrato do Brasil, né? Então, aliás, eu considero que depois depois ou junto, é muito difícil de dizer o que é mais importante, né? Mas eu considero que, além de ser uma obra exemplar pela linguagem, quer dizer, uma grande obra literária, né? Talvez a grande importância do romance de Graciliano seja justamente esse conhecimento íntimo, esse conhecimento por dentro da realidade brasileira. Vejam que essa função do romance, assumida nos anos 30, na verdade é a função do romance desde o surgimento dele no Brasil. Nós podemos remontar essa função social de conhecimento da realidade brasileira, atribuída ao romance, até a José de Alencar. Quer dizer, desde o século XIX, o romance foi
segundo nos mostra Antônio Cândido no livro dele Formação da História Brasileira, desde o começo o romance foi um instrumento de descoberta e interpretação do Brasil. Isso desde a obra de Alencar, passando até o Memórias de um Sargento de Milícias, né? Os romances do Macedo, uns romances como de Inglês de Souza, Franklin Távora, Aloysio de Azevedo, Euclides, né? Com o grande livro dele, o Lima Barreto. O romance brasileiro sempre teve essa característica de ser um instrumento de análise, de interpretação da realidade social brasileira. De modo que Graciliano está aí dentro mesmo da tradição literária. Uma coisa curiosa, que é um problema, mas que vale a pena, talvez um pouco lateral, mas que vale a pena discutir aqui, é a relação desse romance com o movimento modernista. Durante muito tempo, graças a uma interpretação ainda hoje predominante do modernismo, que é a interpretação dos professores Antônio Cândido e José Deraldo Castelo, durante muito tempo nós nos acostumamos a entender o movimento modernista como alguma coisa que nasce em São Paulo em 1922, que se espalha pelo Brasil, que no começo é, como eu disse, sobretudo um movimento de renovação da linguagem literária, mas é também uma tentativa de criar uma visão nova do Brasil, né? Esse movimento se irradia de São Paulo e do Rio de Janeiro para o Brasil inteiro e, finalmente, a partir de 1930, ele domina completamente o país, de modo que os romancistas de 30, os romancistas nordestinos de 30, segundo essa visão do modernismo, pertencem ao movimento modernista, são uma consequência do movimento modernista. Essa visão do modernismo, portanto, considera o modernismo como alguma coisa iniciada em 22 e que caminha pelo menos até 1945, né? Essa visão do modernismo tem sido ultimamente muito contestada por alguns críticos, né? Entre eles eu cito o Alfredo Bose, segundo os quais esse romance produzido em 1930 não poderia ser considerado propriamente modernista, né? Você sabe que o próprio Graciliano Ramos, que não gostava do modernismo, né, declarou várias vezes que ele nada tinha a ver com o modernismo, que a formação dele vinha do século XIX, do grande romance realista do século XIX, e que o modernismo para ele tinha sido alguma coisa sem a menor importância, aliás, equivocada, não é? Ele tem críticas pesadas ao movimento modernista. Bem, eu não considero que seja exatamente assim, né? Eu me atrevo aqui a discordar do Graciliano Ramos, né? Não considero que seja exatamente assim. Eu imagino, na verdade, que apesar desses fatores todos muito importantes para caracterizar o neorrealismo dos anos 30, né? A influência do século XIX, um certo distanciamento do movimento modernista, apesar disso, eu ainda considero que há uma continuidade básica entre o movimento modernista nos anos 20 e a literatura produzida no Brasil nos anos 30, né? Por quê? Porque o grande interesse pela realidade brasileira foi reavivado e revivificado justamente pelo movimento modernista. Quer dizer, foi o movimento modernista que provocou, já a partir de 1924, né, com a viagem dos modernistas
a Minas Gerais. Foi um movimento modernista, portanto, que renovou o interesse pelo conhecimento do Brasil. Mário de Andrade é a grande figura nesse sentido, né? Inclusive, esteve aqui em Natal, numa viagem de conhecimento do Brasil, né? Uma viagem que para ele tinha esse sentido básico, né? E ficou encantado com Natal. Está lá nas páginas do Turista Aprendiz, né? O registro da passagem dele, da passagem curiosíssima dele por essas bandas aqui, né? Pois bem, já em 1930, os modernistas, Paulo Prado, Antônio de Alcântara Machado e Mário de Andrade, publicaram uma revista chamada Revista Nova, que tinha que teve uma introdução logo no primeiro número, né, em que se declarava que aquela revista se interessava por todos os aspectos da realidade brasileira, etnográficos, geográficos, históricos, antropológicos, sociológicos e até literários. É exatamente assim que eles falam, né? E até literários. Isso mostra que o movimento modernista tinha se modificado, né? Pois bem, e foi realmente o impulso literário criado pelo movimento modernista que permitiu, vamos dizer assim, que arou e semeou a colheita dos anos 30. Quer dizer, foi o impulso do movimento modernista que permitiu o surgimento do romance social nos anos 30, né? Isso, vamos dizer assim, isso do ponto de vista do interesse pela realidade brasileira, mas também de outra maneira. Foi o movimento modernista que provocou importantes modificações na linguagem literária. Quer dizer, aquela linguagem literária de antes do modernismo, que era uma linguagem bacharelesca, retórica, artificial, pomposa, não é? Que Coelho Neto é o grande exemplo, mas sem dúvida Euclides da Cunha também foi um cultor desse tipo de linguagem. Aquela linguagem elevada, literária, né? Foi arrasada pelo modernismo, e foi esse arrasamento que permitiu uma linguagem coloquial, direta, plebeia, oral, né? Que caracteriza justamente o romance produzido nos anos 30. Quer dizer, sem a revolução da linguagem literária provocada pelo modernismo, não teria sido possível a linguagem literária praticada pelos romancistas engajados dos anos 30, né? Além disso, o modernismo provocou modificações na própria estrutura do romance, modificações no modo de tratar as personagens, né? Modificações, às vezes, na estrutura do tempo dentro do romance, né? Modificações importantes que beneficiaram também os escritores dos anos 30. De modo que, apesar das suas declarações em contrário, Graciliano Ramos não deixa de ser também um herdeiro direto do movimento modernista. Então, eu queria fazer agora uma rápida passagem pelos romances dele, né, comentando um a um, mostrando justamente esses dois aspectos que eu procurei enquadrar agora para vocês, né? Primeiro, como é que os romances podem ser considerados mimese da realidade brasileira? Quer dizer, como é que eles podem ser considerados também estudos sérios da realidade brasileira? Em segundo lugar, né, como é e por que esses romances são modernos, né? Esses romances são contemporâneos nossos. E é justamente aí que entra a ideia de negatividade que está no título dessa minha palestra. Começando por Caetés, que é de 1933, né? Você sabe que Caetés tem uma história engraçada, né?
de publicação. A história de publicação de Caetés, não sei se já falaram disso aqui durante esse nosso seminário, né? Caetés demorou muito para ser publicado. Já por volta de 1928 ele estava pronto, né? E só foi publicado em 1933. Bem, Graciliano demorou muito a ser descoberto como escritor. E ele foi descoberto como escritor justamente por causa dos famosos relatórios do prefeito de Palmeira dos Índios, né? Ele, enquanto prefeito de Palmeira dos Índios, ele tinha que escrever um relatório anual que ele enviava para o governo do estado, né? E o governo do estado publicava no Diário Oficial. E Graciliano escreveu na linguagem dele, né? Naquela linguagem irônica, concisa, uma linguagem completamente diferente da linguagem dos relatórios oficiais, né? Esses relatórios foram publicados e aí conta a lenda, eles provocaram tanta celeuma, tanta discussão, tiveram tanta repercussão, que eles foram republicados em jornais de grande circulação no Rio de Janeiro. E lá então eles teriam sido lidos, ou um deles teria sido lido, pelo poeta e grande escritor, grande intelectual, também na época editor, Augusto Frederico Schmid. E o Schmid teria ficado encantado com aquilo e teria dito o seguinte: olha, esse homem que escreveu esse relatório, ele tem um romance na gaveta e eu quero publicar esse romance. E de fato o homem tinha um romance na gaveta, era Caetés. Os amigos dele levaram esse romance para o Schmid. Jorge Amado, parece que Alberto Passos Guimarães. Foi uma época curiosa, me referindo a 1930, por volta de 1930, em que um grupo de intelectuais brilhantíssimos morava em Maceió, né? Era Alberto Passos Guimarães, autor de um livro clássico sobre a propriedade da terra no Brasil, chamado 4 séculos de latifúndio. Era o Santa Rosa, né? Os dois Santa Rosa, o desenhista, o capista, né? O grande artista plástico que depois foi ilustrador dos romances dos anos 30, e também o Virgínio Santa Rosa, autor de um livro importante, O Sentido do Tenentismo, né? Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, o Aurélio do dicionário, morava lá, né? Raquel de Queiroz morava lá. O Jorge Amado passou uma temporada lá também, né? E o Graciliano Ramos. Quer dizer, Maceió naquele tempo era bem diferente da Maceió dos nossos tempos, né? Digamos que ela era mais gloriosa, né? O Graciliano então foi descoberto pelo Augusto Frederico Schmid através de um relatório. É curioso isso, né? Porque é o grande romancista que é descoberto através de um relatório, isto é, de uma descrição do que ele tinha feito como prefeito, né, na cidadezinha dele. Pois bem, Caetés, o romance Caetés, tem alguma coisa de relatório. Se vocês leram o romance Caetés, vocês se lembram que aquilo é realmente o relato minucioso, detalhado do dia a dia na vida de uma cidadezinha no interior do Brasil, né? Caetés conta isso. Ele tem lá um núcleo, digamos, dramático, né? Que é o adultério, que é um triângulo amoroso entre João Valério, Luísa e Adrião, né? Ele conta a história de um triângulo amoroso, né? Mas o triângulo amoroso, digamos assim,
para o nosso gosto de hoje, pelo menos, né, o triângulo amoroso é muito devagar, né? Basta dizer que no primeiro capítulo João Valério dá um beijo em Luísa. Só vai encontrar a Luísa de novo no capítulo 8, né? E até realmente se tornar amante dela é só no capítulo 16, né? E para terminar o caso amoroso deles, vai mais uns 8 capítulos, vai até o 26, que é a hora em que o marido tenta o suicídio, né? O Adrião tenta o suicídio. De modo que, para o nosso gosto de hoje, é um adultério meio chinfrim, digamos assim, né? Por quê? Porque o grande interesse do livro está muito menos no caso amoroso do que na descrição do dia a dia da cidadezinha de Palmeira dos Índios. Palmeira dos Índios é o cenário dessa história, né? Então, a gente tem em Caetés, que apesar de não ser um grande romance, é um romance muito bom. Eu costumo dizer que o azar desse romance, Caetés, é ter sido escrito por Graciliano Ramos, né? Porque a gente compara em seguida com São Bernardo e Angústia e Vidas Secas e fala assim, Caetés é ruim. Não é nada. Se tivesse sido escrito por, digamos, Raquel de Queiroz, ele seria considerado um romance maravilhoso, né? Bom, é um romance forte. Um romance forte. Pena é a comparação, né? Mas esse forte dele já foi completamente ultrapassado pelo Graciliano em São Bernardo, né? Aliás, quando Caetés foi publicado, Graciliano não queria mais publicar, porque ele já estava com São Bernardo escrito, e ele sabia que, como ele disse, né, que ele era capaz de produzir coisa muito melhor, né? Caetés demorou muito a ser publicado porque os originais foram perdidos pelo poeta Augusto Frederico Schmidt, né? Então, Schmidt era um homem enorme, gordíssimo, né? E era um homem estranho, porque ele era um homem muito alegre, brincalhão, gostava de bons vinhos, né? Contrasta muito com a poesia dele, que é uma poesia chorosa, cheia de lamentação, de culpa, né? Parece um pecador arrependido na poesia, mas na vida ele não era nada, ele era só pecador, não era nada arrependido, né? E o Schmidt, esse tipo bonachão, ele perdeu os originais de Caetés, né? E ficou, acho que quase 3 anos enganando o Graciliano Ramos, dizendo que ia publicar, mas não sabia onde é que estavam os originais. Afinal, achou, segundo ele, no bolso de uma capa de chuva. Vocês imaginam o tamanho do homem para caber os originais de um romance no bolso da capa dele, né? Bom, 34, um ano depois, é publicado São Bernardo. Bom, São Bernardo tem uma diferença enorme de Caetés, né? Tudo que em Caetés é frouxo, é distendido, é demorado, né? Em São Bernardo é compactado, é adensado, né? E ganha velocidade, ganha um ritmo rápido. Bom, se João Valério leva 8 capítulos para passar do beijo a uma segunda conversa com Luísa, né? Num capítulo de São Bernardo, Paulo Honório conhece Madalena, se apaixona por ela e resolve casar com ela, né? Por aí vocês têm um bom exemplo da diferença de andamento dos romances, né? É uma coisa muito mais rápida. Quer dizer, parece que o Graciliano tomou aquele ritmo de cidadezinha do interior de Caetés, né, e acelerou em São Bernardo. Caetés é a descrição do ritmo de vida numa cidadezinha pequena, perdida num Brasil parado, num Brasil quase patriarcal, né? Ainda quase um país rural, quase ainda no século XIX. São Bernardo surpreende o ritmo da modernização do Brasil, né? São Bernardo, a história de São Bernardo se situa em torno da Revolução de 30, um pouco antes da Revolução de 30. E ele capta a velocidade em que
iam ocorrendo as transformações sociais do país, não é? O ritmo dele é um ritmo mais rápido porque imita a rapidez da modernização. São Bernardo é um romance da modernização brasileira, né? Essa mesma modernização que falam tanto dela aí hoje, né? Essa história é antiga, ó, começou aí nessa época, né? De qualquer maneira, os dois romances são história do Brasil, descrições do Brasil, né? Descrições da realidade brasileira. E são dois romances realistas, né? Em São Bernardo, aliás, o realismo de Graciliano Ramos é levado a um ponto de extraordinária eficiência. Nós podemos dizer que se o modelo de romance do Graciliano foi o romance do século XIX, né? Em São Bernardo, justamente, esse modelo de romance aparece depurado, né? Ele aparece com uma clareza clássica, né? Com uma clareza clássica. É o romance realista modelar, exemplar. Então, onde é que está a modernidade desse romance? É que para entender essa modernidade, nós temos que sair um pouco das categorias que definem o romance realista, né? As categorias críticas que tradicionalmente descrevem para nós a estrutura do modelo, a estrutura do romance realista, o modelo do romance realista, né? Nós temos que sair um pouco dessas categorias e tentar enxergar o problema de uma outra maneira. Essa outra maneira eu encontro num crítico canadense, falecido há 2 anos, um crítico canadense de língua inglesa, que é o Northrop Frye. No livro dele, bastante conhecido no Brasil, traduzido já há muitos anos, né? Anatomia da Crítica. O Frye, nesse livro, ele traça uma espécie de tipologia da ficção, do que ele chama os modos da ficção, que são uma tipologia que nos permite entender melhor alguns dos problemas do romance. O Frye evita o romance do século XIX. Ele diz que a nossa maneira de ver a ficção é muito centrada no romance do século XIX, né? E que isso é uma maneira um pouco ptolomaica, né? Quer dizer, aquela ideia da astronomia, né? Baseada na convicção do Ptolomeu de que a Terra é o centro do universo. A nossa maneira de ver a ficção, diz o Frye, é muito ptolomaica, na medida em que nós achamos que o romance do século XIX é o centro de toda a ficção. É preciso mudar essa maneira de ver, né? Há outras formas de ficção que são diferentes do romance do século XIX. Então, diz ele, né, é preciso ter uma maneira mais copernicana, né? Em que o romance não é mais o centro de tudo. O romance é apenas uma das formas da ficção, junto com outras. E uma maneira interessante de colocar o problema é quando ele, então, diz quais são os modos da ficção. E são 5 modos, né? Nós temos, em primeiro lugar, o mito. Diz ele, né? O mito é o modelo de toda ficção. E quando é que eu tenho um mito? É quando o herói, ele é maior do que nós, e ele é superior a nós, e ele é inclusive superior à natureza, né? O herói do mito é o Deus, e o Deus é superior a todos os homens e é superior à natureza. A classificação dos modos da ficção de Frye é segundo o tipo de herói, onde ele não faz outra coisa senão seguir a lição de Aristóteles, que na Poética já tinha classificado o herói da tragédia, da epopeia dessa maneira, né? Então, no primeiro tipo,
o herói é superior a nós em grau e em condição. O segundo tipo é a história romanesca. Na história romanesca, o herói é superior a nós em grau, não mais em condição. E ele é superior à natureza às vezes, mas nem sempre. O herói da história romanesca não é mais um deus, mas ele é ajudado pelos deuses, né? É o herói do conto de fadas, por exemplo, né? É o herói da lenda, que recebe, por exemplo, um objeto mágico que permite que ele fique invisível, ou que ele caminhe 7 léguas com uma bota, etc. Ele é superior a nós porque ele tem esses poderes mágicos, né? Já o herói do imitativo elevado, que é o terceiro modo, o herói do imitativo elevado, ele é superior a nós apenas em grau e não é mais superior às leis da natureza. Esse é o herói da epopeia e da tragédia, né? Édipo, por exemplo, né? Esse herói é um líder, ele pode ser o condutor do povo, mas ele está sujeito às leis, não é? Édipo, por exemplo, que decifra superiormente o enigma da esfinge, ele é então conduzido ao trono, ele é rei, né? Ele é capaz de conduzir o povo, mas ele tem que se submeter às leis naturais. O crime do incesto é crime e ele tem que ser punido. Édipo então se cega. Ou Ulisses, né? O herói da epopeia, que é o mais astuto de todos os homens, né? Graças a essa astúcia ele consegue se sair de todas as dificuldades, né? Mas ele tem que se submeter à vontade dos deuses e às leis da natureza. O quarto tipo de ficção, então nós temos mito, história romanesca, imitativo elevado, e agora o quarto tipo é o imitativo baixo. No imitativo baixo, o herói é igual a nós, ele é um homem como nós, ele não é mais superior. Nós o percebemos como tendo as mesmas forças que nós temos. É um homem comum, não é? E esse é o herói do romance realista do século XIX. Quer dizer, mesmo que ele atinja altíssimas posições, né? Mesmo que ele se transforme em presidente da República, ele está, como todos os outros homens, submetido à lei, né? E ele deve responder pelos seus atos. Ele é igual a todos. É o homem comum do romance realista do século XIX. Finalmente, o quinto tipo e o quinto modo da ficção, segundo Frey, é o modo irônico. Por que irônico? Porque nesse modo, o herói, ao contrário do mito, do primeiro modo, ele é inferior a nós. Ele é percebido como inferior ou como estando numa situação de inferioridade com relação ao leitor, não é? Esse, diz o Frey, é o modo preferencial da ficção contemporânea, da ficção do século XX. É o modo moderno nesse sentido, né? Por excelência. E o que é esse herói inferior a nós? É, por exemplo, o herói de Kafka, né? É o K do romance de Kafka, o processo que acorda um dia transformado num enorme inseto, né? Claro, ele é sentido pelo leitor como estando numa situação de absoluta inferioridade, né? Ele é também, por exemplo, o herói de Joyce, como aparece, por exemplo, no Ulisses de Joyce, né? O Ulisses de Joyce compõe uma espécie de paródia da Odisseia de Homero, né? O herói de Joyce, o Bloom, no Ulisses, né? Ele é uma espécie de paródia do Odisseu, do Ulisses homérico, né? Reparem que Ulisses, Odisseu, né? O grego, ele leva 10 anos para voltar para casa, né?
Ele sai de Troia e faz o grande périplo dele de 10 anos até Ítaca, né? E enquanto isso, nesses 10 anos em Ítaca, Penélope, a mulher de Ulisses, né, tece um manto que à noite ela desfaz para enganar os pretendentes dela, né? Ela é fiel a Ulisses. Ela vai esperar durante 10 anos até que ele volte, e para isso Penélope desfaz o manto que ela tece durante o dia, para enganar os pretendentes. O Herói de Joyce, o romance de Joyce se passa em menos de 24 horas, né, em Dublin. O Herói de Joyce, Bloom, a certa altura do périplo dele, é a tarde do dia, né, ele quer voltar para casa. Ele quer voltar cansado, quer voltar para casa. Mas ele não volta porque Molly, a mulher dele, está se encontrando com um amante. E como ele prefere não se meter em confusão, ele não volta. Isto é, Joyce ironiza o herói, né? Ironiza o herói. O herói irônico, ele pode ser trágico, que é o caso de Kafka, e ele também pode ser cômico. Eu citaria um exemplo, não quero me alongar muito, né? Eu citaria um exemplo do herói irônico cômico, ou tragicômico, o herói do livro do grande romancista italiano, aliás, amigo de Joyce, Italo Svevo, né? O romance A Consciência de Zeno, que está publicado em português também. Zeno é um herói, é um típico herói contemporâneo do modo irônico, né? Aparentemente ele é como nós, né? Mas quando nós começamos a ler, ele é tão desastrado, ele é tão inepto, né? Ele é tão incapaz de viver com força e com plenitude, que ele fica reduzido a uma situação de inferioridade. O romance A Consciência de Zeno começa com uma grande, heróica decisão de Zeno. Ele resolve parar de fumar, né? Por aí vocês veem o rebaixamento da ação, né? Quer dizer, um herói que se coloca como um ato de heroísmo parar de fumar é um pouco até ridículo, né? Então o Zeno se resolve, ele vai parar de fumar. E como ele não consegue, então ele é radical. Ele se interna numa espécie de hospital, porque lá ele não vai conseguir fumar. Ele fica preso. E aí, a primeira providência dele, preso, é subornar a enfermeira para trazer cigarro para ele, né? Quer dizer, a diminuição, e afinal ele acaba subornando e fugindo. A diminuição é terrível, né? Zeno, ele se apaixona por uma mulher belíssima. E a mulher não quer saber dele, né? Ele é tão ridículo que ela não quer saber dele. E ele vai, tenta, se declara, né? E fica visitando a mulher, né? E nada, não resolve nada. Então um dia ele toma a grande decisão, fala, não, hoje eu resolvo isso, né? E vai para a casa dela, né? E disposto ao grande lance, e faz uma proposta de casamento. E ela naturalmente recusa. Ela tem mais 2 irmãs, né? Ele fala assim, não, mas hoje eu não saio dessa casa sem ter uma noiva, né? Então, já que essa que é bonita se recusou, eu vou fazer a proposta para a segunda, que não é tão bonita, mas... E aí ele vai e tenta a segunda, mas ele se atrapalha. Na hora de tentar a segunda, ele se atrapalha. E os pais acabam pensando que ele está pedindo a mão da terceira, que é horrorosa. Que é horrorosa. E aceitam, e ele acaba se casando com a terceira, né? A coisa vai numa espécie de decadência. Esse é o herói irônico, do modo irônico, no registro cômico. O que tem isso tudo a ver com Graciliano? Ora, me parece que o herói do Graciliano, ele segue no registro trágico, né? Segue no registro trágico uma certa tendência para o modo irônico. Uma tendência que, quando a gente observa a obra de Graciliano Ramos, a gente percebe que ela vai se acentuando cada vez mais. Peguemos, por exemplo, Caetés. Caetés, como eu acabei de dizer, é um romance realista, não é? Portanto, é um romance do imitativo baixo, com um herói igual a nós, que é João Valério. Costumo dizer que quem lê Caetés acha
que João Valério talvez seja um pouco mais calhorda do que a gente, não é? Mas olha que até isso é duvidoso, que todas as vacilações, todas as indecisões dele podem ser realmente indecisões de um homem comum, não é? Então, nesse caso, João Valério é realmente um herói do modo imitativo baixo, um herói como nós. No entanto, há momentos no livro em que João Valério é muito rebaixado, é muito degradado, né? Um desses momentos, por exemplo, é a tentativa de suicídio de Adrião. Quer dizer, ali Adrião é um homem que para o João Valério é como pai. É como pai porque cuida dele mesmo, né? Mas João Valério trai Adrião, né? E Adrião se mata por causa disso. Então há um violento rebaixamento do herói. São Bernardo, outro romance realista, sem dúvida nenhuma, é imitativo baixo. É um romance que descreve uma situação muito brasileira. E aliás, Paulo Honório, que é um herói como nós, mas dotado até de uma capacidade de vontade rara entre as pessoas, né? Ele é um herói que ele cresce muito, né? Quer dizer, ele sai do nada, ele é filho bastardo de pais desconhecidos, ele é guia de cego, né? E ele se torna um rico fazendeiro, né? Se torna um homem poderoso, domina, né? Ele domina todos os outros personagens do livro. Seria claramente um herói do imitativo baixo que, pelo seu trabalho, consegue ascender a uma posição de superioridade. No entanto, a história contada em São Bernardo é uma história de malogro, de derrota. Quer dizer, Paulo Honório, fortíssimo, depois da morte de Madalena, ele se vê reduzido a uma condição de impotência. De certa maneira, o leitor de São Bernardo percebe Paulo Honório como estando numa posição de inferioridade, porque não há saída para ele, não é? Lembro o final do romance: e ficarei aqui sozinho, às escuras, né? Acordado até não sei que horas, né? Aquele final terrível do romance. Bom, eu diria que Caetés e São Bernardo são claramente romances do imitativo baixo, mas numa passagem já para o modo irônico. Modo irônico que vai se instalar com força no terceiro romance de Graciliano Ramos, Angústia, né? Aquela história pavorosa do Luiz da Silva, né? Uma história de humilhação, de rebaixamento, de degradação, uma história em que o herói, metáfora do intelectual brasileiro, né? O herói está sempre numa situação de extrema dificuldade e é incapaz de reagir contra essa situação. Eu diria até que no caso de Angústia, os modos se invertem. Angústia ainda é também imitativo baixo. Conta a vida, o dia a dia de um pequeno funcionário público vivendo com seu salário miserável, as dificuldades dos pequenos funcionários públicos do Brasil. De um intelectual sem muita possibilidade de desenvolvimento e que fica ali humilhado, sem poder fazer a sua obra, né? Mas por outro lado, o rebaixamento do personagem é tão forte, é tão violento, que nós não podemos deixar de ver a pesada ironia do Graciliano Ramos. Mário de Andrade, que votou em Angústia como melhor romance no ano que foi lançado, né? Mário de Andrade deu um voto completamente enigmático. Quem lê o voto do Mário de Andrade não sabe se ele gostou ou não do livro. Eu acho que certamente ele ficou impressionado com o livro, mas ele deve ter ficado muito chocado, porque aquele herói ali era o contrário do que Mário de Andrade desejava para o intelectual brasileiro, né? Tanto que, anos depois, ele vai escrever um ensaio chamado A Elegia de Abril,
sobre o herói fracassado, né? Muito comum no romance brasileiro, diz ele, e um dos exemplos vai ser esse Luiz da Silva do romance Angústia, né? Então eu diria que o modo irônico começa a se instalar na obra do Graciliano Ramos com força, né? Justamente a partir do romance Angústia. Mas é no livro seguinte, em Vidas Secas, né, que isso vai ficar muito mais nítido, né? Os heróis de Vidas Secas, Fabiano, assim, a Vitória, os dois meninos, a cachorra-baleia, né? Os heróis de Vidas Secas estão claramente numa posição de trágica inferioridade com relação à situação do leitor, não é? Eles são seres que vivem num mundo que é um mundo submerso, um mundo infernal, não é? É como se eles estivessem no inferno mesmo, né? Um inferno que é dado, por um lado, pela natureza, pela seca, por outro lado, pela propriedade, pelo latifúndio, né? Eles estão esmagados pela natureza e pelo latifúndio. Esmagados a um ponto em que Fabiano mal consegue reagir articulando a linguagem, né? Vejam que se trata também do imitativo baixo, porque se trata de uma descrição de uma trágica realidade brasileira, né? Mas, e aí é importante, né, a tonalidade do livro, né, é irônica nesse sentido, do Fry, né? Talvez Vidas Secas seja um dos maiores exemplos de literatura irônica nesse sentido, né? Um outro grande exemplo vai ser o livro Infância, né? Infância conta a história de um menino esmagado pela educação tirânica, que era a educação da sociedade brasileira no final do século XIX, começo do século XX, né? Aí, vamos dizer, a causa da condição de inferioridade do herói é dupla também, né? Por um lado, é a criança, quer dizer, o ser desprotegido, o ser que não tem condições de reação contra o mundo adulto. E por outro lado, é o mundo adulto áspero, tirânico, né, opressor, que faz daquela criança uma espécie de bode expiatório de tudo que existe de errado no mundo. E finalmente, no último grande livro de Graciliano Ramos, Memórias do Cárcere, né, a condição do herói não pode ser de maior inferioridade, né? É uma condição kafkiana, é do homem preso sem motivo. Motivo a gente sabe que há, né? Há sempre motivo para as prisões, mas preso sem acusação legal e sem meios de defesa, né? Quer dizer, o universo de Memórias do Cárcere é realmente o universo do inferno e do homem reduzido à impotência diante do sofrimento. Bom, meu tempo está esgotado, né? Já estou falando há 1 hora, mas eu tenho a impressão que já passei o recado, né? Quer dizer, é esse herói irônico, né? Esse herói esmagado, que eu estou chamando de herói negativo, que Graciliano opõe ao nosso mundo. O mundo que nós vivemos é um mundo de negação. Eu retomo o que eu estava falando no começo. De negação dos princípios humanos. Esse herói esmagado, inferiorizado, é um herói que nega a negação, né? Dialeticamente, é, portanto, o herói que aponta para a síntese, né? Para um caminho possível de construção, mas que permanece no momento ainda da negação. Negação da negação, né? Portanto, o herói crítico por excelência. Muito obrigado pela atenção de vocês. Agora